compartilhando e partilhando um pouco da trajetória do que a gente tem feito aí. Eu sou bem falando e fazendo mesmo. Eu sou esse cara que vai fazendo e vai falando. Eu diria, você é mais abençoado do que você imagina. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Falando e Fazendo. Aqui nós trazemos convidados que estão transformando o mundo. Pode parecer um pouco idealista falar dessa forma, mas no mínimo a realidade onde os nossos convidados estão inseridos, eles com certeza estão transformando. Se você gosta de ouvir conversas inspiradoras, se inscreve, ativa as notificações, porque isso faz toda a diferença para o crescimento do podcast Falando e Fazendo. Aqui sempre estou acompanhado. Simval Júnior, a gente está sempre junto aqui, conversando e falando de gente que está fazendo também. Esse podcast ele é patrocinado pela Rede Expresso Ação e o apoio do Expresso Ação é essencial para a manutenção do Falando e Fazendo. A Rede Expresso Ação tem vários projetos sociais e você pode se engajar com a nossa rede de diferentes maneiras. Esse é uma das formas de... O Falando e Fazendo é uma das plataformas de impacto social através do projeto Vivendo do Audiovisual, onde a gente capacita adolescentes para trabalharem com o setor do audiovisual. E o outro patrocínio que a gente tem é do Ask Manager. Se a sua organização precisa de uma plataforma onde tem ali uma forma de monitorar a documentação, por exemplo, os atestados de antecedentes criminais dos seus voluntários, que tem que renovar a cada 6 meses, e isso é uma nova norma que a gente tem que lidar. Se você precisa fazer as suas atas, fazer ali automatizar as atas, edital de convocação, ata, convocação, toda aquela coisa que parece que fica meio difícil ali para quem não está acostumado a fazer, entra lá que a plataforma já te direciona de um jeito bem orgânico que você consegue fazer. Você também consegue ali criar aqueles modelos de prestação de contas que com agilidade você consegue saber aquilo que você precisa reembolsar, aquilo que tem que fazer, vai ajudar muito o seu contador, você precisa entrar lá. Então, é oskmanager.com.br e você pode, então, apoiar a gente também, levando para a sua organização essa plataforma. E a gente está aqui com um convidado muito especial. Matheus, obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço. Falando e Fazendo. É uma honra te receber aqui. Se apresenta aí, fala um pouquinho de você, pra gente ir introduzindo aí. Bom demais, eu que agradeço o convite, é uma grande honra estar aqui com vocês hoje, compartilhando e partilhando um pouco da trajetória do que a gente tem feito aí. Eu sou bem falando e fazendo mesmo, eu sou esse cara que vai fazendo e vai falando. Meu nome é Matheus Gandini, eu sou casado com a Grazi, tenho 2 filhos maravilhosos, o Murilinho de 6 anos, a Julinha de 2. Eles são aí a parte mais bonita e mais satisfatória da minha vida. Eu cresci em São Bernardo. Hoje eu sou proprietário de uma rede de restaurantes, que ao todo tem 4 marcas diferentes. O Santo Bolinho é a mais conhecida delas, é onde eu comecei, a primeira empresa que eu fundei. E aí, mais recentemente, eu comecei a ajudar outros empresários na consultoria. Hoje eu trabalho em parceria com o pessoal da Remap. Então, a gente ajuda empresários do Brasil inteiro a trilhar caminhos que a gente já passou, né? Fazendo tanto a terceirização do financeiro, ajudando eles com questões burocráticas, questões de organização, que o nosso mercado de empreendedorismo carece muito, né? A gente trabalha também com a parte de mentoria, que é a parte de educação, ensinando sobre conceitos básicos, elementares ali do empreendedorismo e principalmente da nossa área de restaurantes. E eu sou especialista em delivery, que é um assunto aí que levanta sempre muitas polêmicas e muitas questões, né? A relação com os entregadores, a relação com os marketplaces, como que os restaurantes fazem, né? A maioria das pessoas não faz a menor ideia
do que acontece ali do outro lado da tela do iFood, né? Então, eu sou esse cara que faz isso tudo acontecer, que estrutura cardápios, estrutura negócios, operações, pessoas, sistemas, para que tudo ocorra bem e para que a pizza chegue no horário, para que vocês, né, tenham sempre uma noite agradável e que um pedido não seja motivo de problema, pelo contrário, seja um motivo de muita alegria. Então, hoje a minha missão de vida é essa, é garantir que os empresários, através dos seus negócios, tenham uma vida boa, que eles tenham um retorno sobre o trabalho, que particularmente no restaurante é sempre muito árduo, muito complicado, e que os clientes e colaboradores também tenham a sua vida otimizada aí por um mercado menos amador. A gente sabe que o mercado brasileiro ainda de restaurantes é muito, em sua grande maioria, amador, carece de muita coisa ainda, trazendo profissionalismo e boas ideias, né? Eu sou engenheiro de formação, eu fiz federal do ABC, devia terminar em 5, terminei em 8 anos. Qual engenharia? Eu fiz engenharia de gestão. Depois da UFABC, eu sou da escola Deloitte, então trabalhei numa Big Four. Comecei lá no Senai, lá atrás, né? Com 14 anos. Então sempre trabalhei, estudei. É aquele desafio do paulistano raiz, né? Que tá no ônibus, que dorme em pé, que abraça a mochila para não ser roubado. Aquela coisa que só quem viveu sabe como é. Então eu passei por tudo isso. E aí depois a Deloitte, onde eu tive ali uma formação muito boa no sentido de business mesmo, né? De negócios. Eu viajei, fiz intercâmbio e tal. Pra onde você foi intercâmbio? Eu fui pra Jacksonville, nos Estados Unidos. Fiquei lá, fui a primeira vez, aprendi a falar inglês. Retornei, entrei na Deloitte. Né? Eu trabalhava numa metalúrgica. Trabalhar na Deloitte era um grande sonho pra mim. Né? É um processo seletivo extremamente rigoroso. Nem sei a relação de candidatos por vaga, mas assim, era comparável à medicina na USP, essas coisas. Eram muitas etapas de dinâmica em grupo, entrevista com RH, entrevista com sócio, enfim. E eu tinha na cabeça que eu tinha que trabalhar na Deloitte, eu queria só a Deloitte. Eram 2 empresas que eu queria trabalhar, a Deloitte ou a GE, por algum motivo, né? Sempre tive essa coisa de mudar o mundo, de deixar a minha marca, o meu legado. Isso sempre foi muito latente para mim. E eu achava que lá eu ia encontrar esse preenchimento, né, naquilo que eu tanto valorizo, que é o sentido, que é a utilidade, ser útil, né, servir, né, as pessoas. Só que no meio do caminho, eu me frustrei um pouco. Eu perdia muito tempo nas burocracias, gastava muito tempo na política interna ali de uma consultoria. Aquilo ali foi me frustrando um pouco. Aí eu voltei para Jacksonville, minha esposa estava lá estudando inglês. Eu voltei, mas aí dessa vez eu voltei para fazer um dinheiro. Eu já falava inglês bem, eu falei assim, cara, eu vou chegar lá, vou entregar pizza, vou ganhar um dinheiro, vou voltar pro Brasil e é isso. Pedi uma licença na época de uns 4, 5 meses, não lembro. E fiquei lá. Trabalhei. E aí conheci um chefe que era albanês. Sabe, esse país é um país meio... Albânia. É um país meio queimado, né? É um país... Toda vez que aparece é uma máfia. Exatamente. No filme que aparece tem máfia, né, mano? Diz que é lindo, né, o país, né? Mas toda vez... Ele era um cara muito gente boa, cara. É da hora, né? Assim, de beleza. Sim. Todo mundo fala que é legal demais lá, mas toda vez que aparece num filme, né, mano? Meio Áustria, meio Alemanha, assim, né? Um negócio... meio... Leste europeu, né? Croácia ali, aquela região ali, meio... A língua deles é bem estranha. Ele e a esposa falavam entre eles na língua. Cara, parecia que eles estavam tossindo assim o tempo todo. Era um negócio meio engraçado. E aí eu acabei ficando muito amigo dele, né? Os Estados Unidos tem uma outra dinâmica trabalhista, né? Lá é meio que... Você trabalha e, assim...
onde você quer, a hora que você quer, pagou, vai embora e é contigo, né? Não tem assim uma relação de trabalho como a que a gente tem no Brasil, que você cria ali um raiz ou que tem uma legislação. Não, lá é meio cada um por si. E aí terminava o expediente, ele me chamava, vamos tomar uma Coca-Cola aqui junto. Eu fui ficando amigo dele. E ali eu fui entendendo que ele tinha um grau de liberdade em fazer o que ele acreditava que me chamou a atenção. Então, eu que cresci numa casa de... meu pai era pastor, minha mãe era funcionária pública, nunca tinha passado pela minha mente ser empreendedor. Então, assim, E ser pastor passou pela sua mente? Bastante. Por muitos anos eu achei que esse era o meu destino, assim. Exatamente por isso, porque eu almejava fazer diferença na vida das pessoas, né? Eu sempre tive uma coisa que eu herdei do meu pai muito, né? Essa vontade de construir algo, de deixar algo que fizesse sentido para as pessoas. E é engraçado, porque no mundo do empreendedorismo, o dinheiro é um deus, né? A maioria das pessoas se torna empreendedor porque elas têm uma ambição muito grande. E esse nunca foi o caminho que eu segui. Eu sempre procurei muito mais significado, pertencimento, outras questões, né, do que a riqueza. E aí eu aprendi com ele que empreender um caminho para fazer isso. Então eu pensei assim, cara, eu posso melhorar a vida das pessoas com um serviço diferente. Eu posso melhorar a vida dos meus funcionários, eu posso fazer diferente do que faz o mercado. Um pouco idealista, né? Como você falou no começo. Mas era o meu sentimento. Eu também tinha 20 e poucos anos. Bem, peguei o avião, ia vencer meu visto. Peguei um avião, voltei pro Brasil. Com um certo recurso. Fiquei ali na consultoria mais alguns meses e aquilo ali ia me consumindo por dentro, assim. Eu ficava... Toda vez que eu perdia um dia ali em algo que não era... Não me fazia me sentir vivo, eu falava, cara, tô perdendo tempo aqui. E aí aconteceram outras coisas também, eu vi algumas injustiças. Então eu comecei a perceber que o sistema não era assim tão... voltado a fazer diferença no mundo, e no final era muito sobre vaidade, sobre título. E aí eu falei, cara, eu quero sentir a adrenalina de abrir um negócio. Essa foi a palavra que eu usei quando eu contei pro meu pai, que na ocasião era um melhor amigo pra mim naquela época. Eu falei assim, eu quero estar com a cara de frente pro cliente, assim, eu quero ver o que ele acha do negócio que eu inventei. E aí, assim, literalmente, cara, eu peguei a primeira coisa que apareceu, era um bolinho que o pai de um amigo meu fazia nas festas de aniversário. Aí eu falei com ele, falei assim, cara, sabe aquele bolinho lá? Foi assim que começou? Foi. Essa receita do cara... Até hoje tá aí, cara, é a mesma. É uma delícia, mano. É muito bom mesmo. É bom demais. E... Vou lá experimentar, ainda não fui. É muito bom. Lá no Ipiranga tem um, né? Tem, na Cipriano Barata, ali, bem pertinho do museu. Vamos lá. Andei muito por lá durante o ensino médio. A gente, quando a gente sai... ETEC, ele fez a ETEC lá, já vê? Sei. Quando a gente sai de rolê, passa de carro lá perto do museu, a gente tem que segurar ele, que senão ele se perde naquele parque lá e não volta mais. Conhece... Não, é que os caras... mano... É bonito, né, cara? É uma paixão pela cachaça que tem naquele lugar lá que nós temos que proteger ele. É verdade. É um bairro muito boêmio, né? Mas a molecada lá, né, se juntava depois do período lá, jogava bola, ficava... Não tinha período, na verdade, a gente matava a aula. Não, é isso aí, né? Antes da pandemia, pelo menos. Até um pouco antes da pandemia, a ETEC sempre teve muito... Ali, né, teve muito aluno, né? Então, assim, você entrava com 14, 15 anos no primeiro ano do ensino médio, e aí era a mesma pegada de faculdade, assim, você... Imagina, você dá autonomia para um adolescente. Você entrava e saía da escola. Assim Você entrava e saía da escola a hora que você queria, matava a aula dentro ou fora da escola, que estava tudo certo. E aí, isso aí é pedir pra dar merda, né? Porque você coloca
a galera entrando com 14, 15, e aí tem a galera terminando ensino médio com 17, 18. É todo mundo... Vira uma bagunça. Eu fazia Senai, eu senti um pouco de inveja, porque o Senai é todo... Mais mais rigoroso, né? Sistema S. E aí em São Bernardo tinha o Senai, e na mesma, assim, na mesma entrada tinha uma ETEC. Então eram dois mundos, assim, totalmente... Vaso não comunicante. Segregados. Mas aí eu voltei, conversei com ele, e aí na época eu era líder de jovens da igreja. Então essa certeza que eu tinha de mobilizar pessoas, de gerir pessoas, isso tudo eu herdei muito da minha relação com a igreja. E aí eu me lembro que a gente tinha essa ideia, aquela ideia ficou, e aí eu conversei com meu sócio na época, que haveria de ser meu sócio, né, na verdade. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um teste de ouro agora. Se passar nesse teste, o negócio é bom mesmo. Todo acampamento de carnaval, naquela época eram 4 dias. Sim, você lembra disso? Eu lembro. Eu fui para vários. Dava uma trabalheira. Imagina você como palestrante e pregar todos. Só você é palestrante... Ficava rodando, 4 né? dias. Não, quando você ia no acampamento, você era palestrante 4 dias. Você pregava todas as noites e todas as manhãs, pelo menos. Nossa, meu Deus. E tinha o solteiro contra casado, né? Era uma farra. Eu adorava. Eu acho que dos meus, 0 aos 27 anos, eu fui em todos os carnavais para acampamento. Também, mano, um dia que eu fui para, assim, mudou a fase de vida, que eu fui com a família para Ubatuba no carnaval. Me deu um vazio. Sério, mano. O que eu tô fazendo aqui, né? O que eu tô fazendo aqui, né, cara? É assim mesmo. Então, assim, e era demais, assim, né, cara? Um outro tempo também não tinha essa hiperconectividade, a gente realmente se desligava, né? Era um momento muito diferente. E aí, no último dia, era churrasco. Tradicionalmente churrasco, que, por motivos óbvios, era um momento aguardado ali de celebração. Eu falei pro cara, vamos tirar o churrasco e vamos colocar o bolinho. Se ninguém reclamar, irmão, é isso aí, a gente vai estourar. Cara, ninguém nem lembrou do churrasco. Só se falava de bolinho, que tinha que ter bolinho, quando é que vai ter o bolinho, não sei o quê. Aí eu sentei com ele e falei, amigo, vamos fazer. E aí a gente pegou quase que o primeiro imóvel, assim, na rua da igreja, bem perto. Eu falei, cara, vamos abrir aqui mesmo e vamos ver se dá certo. Se não der, não deu e segue a vida. E aí a gente começou o projeto, por isso que chama Santo Bolinho. Olha que da hora. É por isso. E quais são os sabores? Eu venho do acampamento de carnaval. Olha só, mano. E quais são os sabores do... A gente começou com o de carne, né? Que até hoje é o mais vendido, é o carro-chefe, assim, disparado. Na época a gente criou um sabor de feijoada e de pucheiro, que era uma receita da família dele, da Espanha e tal, que é um tipo de uma feijoada de grão de bico. Não sei se vocês já comeram. Aí a gente colocou dadinho de tapioca, que na época era um negócio assim, super na hype. A gente tá falando de 2018, né? A gente colocou geleia de abacaxi com pimenta e um molho de cebola e coentro. Era isso, mais nada. Um balcão, uma cozinha de 3 metros quadrados, um balcão de mais uns 3 metros quadrados, uma galeria no centro da cidade. Deu tudo errado. Absolutamente tudo errado. Errei no preço, errei no público, errei no logo. O nome não, o nome eu acertei. Mas assim, a gente pegou enchente. Na receita também não. Na receita tá ótima, continua a mesma até hoje. A gente pegou enchente, a gente foi assaltado. Cara, aconteceu de tudo e mesmo assim a gente conseguiu. Eu era muito teimoso, cara. Às vezes eu converso com a minha esposa e falo assim, meu Deus, eu não consigo hoje falar para um empreendedor, falar assim, mano, fecha, vai para casa, porque eu fico me colocando no lugar dele. Se alguém falasse isso pra mim, eu me livrava da pessoa, não me livrava do negócio. Porque eu prometi pra mim mesmo, assim, eu tenho 4 anos da minha vida pra fazer isso aqui dar certo. Se não der certo, eu sair sem muita dívida, beleza, eu volto pra Deloitte ou pra qualquer outro corporativo e vou ser feliz. Mas eu me dei um prazo de 4 anos. E aí eu fui muito teimoso, mas muito teimoso. Muito, muito, assim. Eu ficava na rua oferecendo.
eu fechava evento, tudo que você imaginar que uma pessoa pode fazer para um negócio dar certo, eu fiz. Fiquei anos sem receber um centavo da loja. E eu fui ali conquistando na marra. Pra minha sorte, uma das nossas melhores clientes era executiva do iFood. Na época, o iFood era uma lista, assim, na internet. Não era esse monstro, né? Que tá em todo lugar o tempo todo. Aliás, é um negócio de super sucesso em curto tempo, né? Quando a gente pensa no iFood, né? A pandemia acelerou 10 anos em 2, né? Era uma tendência mundial, mas a pandemia no mundo inteiro acelerou o delivery assim, de uma maneira muito, muito forte. E ela falou, cara, você tem que entrar. E eu fiquei pensando, mas como, né? Motoboy, onde que eu vou colocar o bolinho? Qual que é a caixa? Qual que é o saco? Como, né? Não tinha sido um negócio formatado para isso. Para minha surpresa, assim, os clientes adoravam. A gente tinha uma das melhores notas, a coisa começou a caminhar, a gente começou a pegar gosto. E aí eu, com o conhecimento da consultoria, da engenharia, eu comecei a entender o algoritmo, como que ele distribuía, como que ele mandava as promoções, como que funcionavam os cupons. O negócio começou a tracionar. De repente, a gente estava faturando 3, 4 vezes mais no delivery do que no balcão. Também não era grande coisa, mas a proporção era muito grande. Ficou pequeno, não dava mais. Meu sócio fazia o bolinho na casa dele, na cozinha da casa dele. Reformamos. Tudo certo. Quando a gente estava para terminar a reforma, meu pai faleceu. E aí deu um problemão, tal, não sei o que lá. Quando eu inaugurei, veio a pandemia. E ali, cara, eu lembro até hoje do sentimento de insegurança latente, assim, desesperador. A gente não sabia se podia abrir, se não podia abrir, se podia entregar, se não podia entregar. A gente aguentou, segurou a onda, passaram 2, 3 meses, amigo. A gente começou a contratar pessoas que passavam na rua, assim. Porque era uma demanda absurda de delivery. As pessoas começaram a ficar dentro de casa e a programa da família era pedir comida e comida diferente, porque ninguém mais aguentava... E começa a experimentar coisa nova, né? O que as pessoas provavam? Um bolinho de carne, feijoada e... Aí a gente fez o bolinho de queijo, a gente fez o bolinho de macaxeira com provolone, a gente fez o bolinho de chili. E o negócio também foi evoluindo, né? Sobremesas, outras maneiras. A gente começou a fazer o pão com bolinho, que em São Bernardo é muito tradicional. A gente começou a fazer salada com bolinho. Hoje tem uma marca só de frango frito, chamada Aquele Frango. A gente vendeu tanta salada no bolinho. Você tem um restaurante só de frango não tem. É uma submarca, né? A gente chama de multiculinária. Então é a mesma cozinha, a mesma estrutura, porém com dark kitchens diferentes, né? Que é quando você entra na plataforma, você compra do Aquele Frango. Mas a cozinha, o motoboy, o funcionário, todos eles trabalham no Santo Bolinho. O saco craft é diferente, mas é tudo igual. Tá. Depois a gente criou E aquele frango é o quê? É um frango inteiro? É um frango... uma porção? A gente pegou o sassami, que é um... Do peito, não, uma parte do peito. E fez ele em tira, meio que no modelo do Chicken Filet, que é uma marca americana. Que é muito famosa por não abrir aos domingos. Tem uma questão de fé também bem forte. Sim. Então, o cara compra a tira... Você conhece os caras aqui do Brasil? Não. Da Life Shape? Não conheço. São um amigaço. Eu vou te apresentar os caras. Que legal, vai ser uma satisfação. O conselheiro da Life Shape é amigo do Pedro e foi mentor do Pedro em alguma coisa, né, que você fez? Eu não sei exatamente o papel dele na Life Shape, mas ele é diretor do Instituto For, né? Aí eu participei do programa Pro Líder, que é do Instituto For. Que legal, cara. Então tá vendo? Tem umas conexões que a gente vai descobrindo, né, cara? Não, eles são uma referência, assim, muito importante. Mundo, né, cara? É o fast food que mais cresce, né? Batendo de frente com o McDonald's, Starbucks. Eles são os únicos. O princípio cristão é bem forte, né, cara? Bem forte mesmo. E aí depois veio a Fresh Saladaria, que aí já é uma marca que a gente fala que é a marca das nossas filhas, né? Meu sócio hoje tem uma filhinha, que tem mais ou menos a idade da minha, que é uma marca voltada para wellness, né?
saúde, bem-estar. Então a gente faz campanha com equipe de corrida. Mas todos esses produtos nasceram do Santo Bolinho. A salada do Santo Bolinho vende muito, a gente abriu uma saladaria. O frango, que era o chicken, assim, do Santo Bolinho, vendia muito, a gente abriu uma só de frango. E aí as coisas foram acontecendo, né? E aí na pandemia, cara, explodiu o negócio, assim, foi muito grande. Quando acabou a pandemia em 2022, a gente abriu a segunda unidade, que é do Ipiranga. Então a gente estudou o mercado e entendeu que a região mais próxima pra gente validar um modelo de negócio dentro de um campo onde tem uma competição super acirrada, o Ipiranga é um dos polos gastronômicos mais importantes. Se a gente sobrevivesse ali, a gente ia sobreviver em qualquer contexto. E a gente sobreviveu, graças a Deus a loja vai muito bem. A gente a gente deu pra loja uma cara de boteco familiar, né? Então as pessoas vão até o Santo Bolinho comer de chinelo, é uma coisa bem brasileira, meio cachorro caramelo, assim, né? Meio, bem brasileira mesmo, assim, né? O Ipiranga tem essa coisa. Ninguém que mora no Ipiranga tem coragem de pegar um carro e sair pra beber uma cerveja, porque vai demorar mais no trânsito que no bar. E ali tem várias padarias que são caíram na Avenida, né? Do Estado. Quem tá ouvindo a gente não é de São Paulo, se você vier para São Paulo e quer nas padarias de tradição, vai no Ipiranga que você vai achar algum. É isso mesmo. Tem os restaurantes também, tem vários. Seu Osvaldo é o hambúrguer mais tradicional da cidade, né? Eu acho que do Brasil também é um dos mais famosos. Você tem ali, assim, clássicos da gastronomia, né? E a gente sobreviveu ali. Então o Santo Bolinho é um modelo validado mesmo. Cara, o pessoal fala, vai em restaurante renomado para comer steak tartar, e lá tem boteco que serve steak tartar bom. É isso muito mesmo. Bom. Não, o Ipiranga realmente e se destaca muito também pela variedade, né? Sim. Você dá um pulinho também na Vila Mariana, você também encontra ali coisas maravilhosas. Tá na mesma região, né? Aí você vai um pouquinho mais pra frente ali, tem Bela Sintra, tem, né? Então, assim, é uma região muito boa, muito próspera. E foi o que a gente escolheu pra realmente transformar a marca num case. E vocês chegaram na época que o museu tava terminando a reforma também. Foi. A gente foi bem estratégico nesse sentido. Porque o Santo Bolinho tá no lugar onde as pessoas geralmente vão embora do museu. Então você tem ali um tráfego de pessoas bem bacana. Tem um Sesc ali também, onde as pessoas passam muito. De toda forma, o nosso delivery é muito estourado, assim. Então é difícil ficar comparando. Quantas entregas você pode falar? A gente faz hoje umas 2.500 entregas por semana. Uau! É muita coisa mesmo. E aí, o que aconteceu no meio do caminho? Várias pessoas começaram a me procurar, mas como que você vende tanto? E aí eu fui, ajudei outro. No meio do caminho, encontrei com o Gu, que hoje é meu sócio. Ele fundou a One Burger, que é uma hamburgueria super conceituada na ABC, em 2018, final de semana depois do Santo Bolinho. Né? É um logo que está presente, né, pra gente. A gente tá na Zona Sul, tá longe. Sim, mas a gente conhece. E ele, cara, um cara sensacional, assim, um cara da gastronomia mesmo. Eu sou o cara que veio dos negócios e virou, e caiu de paraquedas no restaurante. Não sabia, assim, fritar um ovo direito. Hoje eu aprendi, porque de tanto conviver, você vai pegando ali o jeito, e modéstia à parte, hoje eu faço um churrasquinho que não passo vergonha. Mas o Gu, o cara que estudou no Canadá, enfim. Então eu era o cara que vendia pra massa, ele é o cara que vendia assim num ticket mais alto, um hambúrguer mais elaborado, pegou aquela hype do hambúrguer, né? Quem viveu lembra que, tipo assim, hamburgueria artesanal era um negócio assim, super conceitual. A gente, né, era o lugar favorito da maioria das pessoas, né? Antigamente saía pra comer em pizzaria, depois a gente começou a sair pra comer em hamburgueria artesanal e conhecia e era temático, né? Então, mas colocar, jogar pra trás um pouco, né? Foi churrascaria. À vontade, isso, né? as coisas rodízio, né?
Aí o japonês As febres, né? começou a entrar, né? O japonês, hamburgueria. Agora tá tudo meio dissipado, mas a gente É. né, tem um negócio de um tipo de restaurante que... Um tipo de comida, né? Um tipo de modelo de negócio, né? Eu diria que com o Instagram, né? A coisa ficou mais difundida. Mas eu diria que a onda do momento é comida saudável, assim. Ah, o Pedro falou. Eu diria. Poke, salada. É o que ele... A mesma coisa aqui que ele já trouxe quando ele explicou do Fresh Saladaria. A cultura wellness, né? É. Então é tudo voltado para um estilo de vida saudável. Tem Isso tem essa a coisa ver com de comida, balada no café da manhã. É uns negócios que a meninada, tipo, eu tenho 34, já tô me considerando já, tipo assim, sênior. Porque eles têm uma outra forma de ver as coisas, né? né? Comida tem a ver com treino. Então, por exemplo, Não, isso que você falou. Isso que você falou jiu-jitsu, que é uma coisa que eu pratico, que é muito forte no nosso contexto aqui por conta dos projetos de jiu-jitsu. Mano, na nossa região ali, deve ter umas 8 academias de jiu-jitsu. Deve ter mais. Mas, assim, grandes academias num raio de 5 km. Sim. E estão todas lotadas. O bom das academias também. Você falou das campanhas com grupos de corrida. Essa é uma academia, né? Um segmento é jiu-jitsu, né? As artes, né? As lutas. E as outras, né? Ironberg da vida. A quantidade de grupo de corrida, você falou que faz campanha Isso aí. Com a... Né, é o lance da cultura, né? Então, comida saudável, com grupo de corrida. Então tem uma tendência e a molecada busca pela vida saudável. O consumo de álcool reduziu muito. Da cachaçaria lá que a hoje é diferente. Isso é verdade. Que a molecada será, acho que ele foi a última geração que bebia. Eu não fui, assim, eu adolescente, a gente tocou o terror, assim. Mas vendo os adolescentes de hoje, assim, a média, é um outro estilo. As coisas estão mudando, é muito rápido, né? Uma das maiores vantagens do meu trabalho é isso. Ficar atento às mudanças culturais, né, cara? Isso não me deixa perder de vista, assim, a questão temporal. Porque quando você fica ali muito preso numa rotina, né? O empreendedor, esse cara, ele tem que saber o que está acontecendo, né? Anteontem, tinha um pote de Nutella no espaço. Né? Então, assim, quem trabalha com comida... cara, os caras levaram uma Nutella para uma viagem à Lua. Então, quer dizer, só leve o essencial. Né? Então, quer dizer, a alimentação, ela tá muito ligada à cultura das pessoas. Tem aquela brincadeira, né? Se você fosse para tal lugar, o que você levaria? Né? O pessoal fica falando com uma letra só, depois, né? Sim. E aí entra nesse negócio, né? O que você levaria? E para mim, a mudança mais, assim, pontual que o setor de food, como a gente chama, tá vivendo é o delivery. É realmente uma virada de chave gigantesca. A maioria das pessoas não se dá conta do quanto isso mudou, né? O quanto a pandemia, especialmente, mudou os nossos hábitos. Hoje as pessoas, então, assim, dados do mercado, né? Nos Estados Unidos, a cada 10 refeições, 6 são por delivery. Na China, a cada 10 refeições, 8 são por delivery. Uau. No Brasil, a gente está batendo 3. Pra vocês terem uma ideia do quanto isso ainda vai crescer. Então, você tem a entrada de novos players no Brasil com muito dinheiro, vindo principalmente da China. O iFood é uma marca nacional, uma empresa que tem fundos internacionais. Também entrou na briga e está investindo muita grana. É por isso que a gente vê no Carnaval patrocínio, grandes eventos esportivos. Recentemente, num jogo de Corinthians e Santos, tinha lá no iFood e Boali, que é uma marca onde a gente ia imaginar que uma empresa de delivery, um fast food de salada, ia estar estampado na camiseta do Neymar. Pois é, cara. É o que está acontecendo no nosso planeta agora. Foi 4 semanas atrás. Então a gente está vivendo uma mudança de hábito muito grande. Cozinhar para famílias menores não compensa. E é isso que a maioria das pessoas ainda não se deu conta. O delivery começa a surgir como opção, até porque os prédios têm cozinhas muito pequenas. Sim.
né? A densidade demográfica em São Paulo, por exemplo, você tem estúdio de 25 metros quadrados. Não tem cabimento de uma pessoa cozinhar um almoço de família, botar minha avó para fazer um almoço. Num espaço desse, que a cozinha dela era esse Ela tamanho. acaba com 5 exatamente. metros quadrados engordurados. Eu acabo, né? Minha esposa vai dizer que eu, para fazer uma pipoca, eu sujo 8 panelas. Tudo bem. Mas assim, então o mercado tá virando muito. E as pessoas estão procurando respostas. Então, no meio do caminho, dos últimos 2 anos, eu tenho me dedicado à consultoria. Então, os restaurantes continuam sendo uma vitrine, eles continuam sendo um grande laboratório para a gente testar, mas hoje minha vida ela é muito pautada na consultoria, porque na consultoria eu me achei realmente, e daquelas coisas, né? Quem crê, quem não crê também, tudo bem. Mas assim, hoje eu olho para trás na minha trajetória e eu vejo que tudo isso foi um plano para que hoje eu tivesse as habilidades necessárias para ajudar as pessoas que a gente ajuda, né? Então, levar uma janta para uma família é significativo, pô. Muito, cara. Né? O cara pede bolinho no aniversário porque é a comida favorita dele. São coisas que realmente tocam o nosso coração. Mas assim, mudar a realidade da família, do negócio e dos funcionários é algo que realmente me move hoje, assim. Então a gente chega num lugar, a gente encontra realidades muito aquém do que a gente gostaria, e a gente, com a nossa estratégia, com a nossa inteligência, a gente consegue transformar. Então a gente pega lá um empreendedor de comida. Quem que é o empreendedor de comida? É o cara que fazia um acarajé bem feito, fazia um pão de queijo bem feito, fazia um hambúrguer bem feito. Ninguém ensinou para ele contabilidade, ninguém falou para ele sobre lei trabalhista, ninguém falou para ele sobre como é que funciona a Receita Federal, como é que funciona um marketplace, ele não sabe absolutamente nada. Ele vai, abre um MEI, começa a vender e seja o que Deus quiser. Estoura o MEI em 3 meses, pensa que deu lucro. Contrata o primo faz coisa errada e de repente ele tá devendo um dinheirão que ele vai ter que trabalhar a vida inteira para pagar. Então a gente consegue, através do nosso trabalho, guiar esse cara, né? Mostrar para ele que existe um caminho, e inclusive grandes marcas contratam a gente, né? Para que a gente instrua o delivery, porque é uma coisa muito nova. A maioria das pessoas não faz ideia. Então assim, hoje eu olho para trás e vejo que na verdade tudo isso é uma grande arquitetura da vida divina, ou de complementariedade de habilidades que foram me levando para esse caminho que eu tô hoje, que hoje realmente me traz muita alegria, assim, cara. Hoje eu posso dizer que eu me encontrei naquilo que eu faço de verdade, assim, ajudar empresários em suas demandas é o que me move hoje realmente, e eu procuro sempre fazer isso da melhor maneira possível. Então você tá fazendo a consultoria como parte do seu trabalho, mas no seu negócio lá tem outras pessoas tocando, você divide, como é que você está no... A gente, hoje nos restaurantes, nós somos em 3 sócios. E nós 3 também trabalhamos na consultoria. Então cada um de nós faz o que faz na consultoria. É como se a gente fosse consultores donos, né? Tá. Então a gente tem uma divisão de trabalho aí que contempla os... Exato. E tem toda uma estrutura, né, de back-office, de RH, que dá apoio para todas essas áreas. Então, os restaurantes nunca foram tão bem, e aí nem a consultoria também, né? Um vai retroalimentando o outro. E a gente pode também, que pro marketing também é fundamental, a gente poder dizer que a gente fala o que a gente faz, né? Restaurante dá dinheiro? Dá. Se você souber fazer, dá. Mas quem tá falando? Alguém que tem um restaurante lucrativo e que tá disposto a te ensinar se você quiser. Então é basicamente isso. Enchente, pandemia. Tudo isso aí. Precificou errado. E é outra sinergia, cara. Nossa, nem se compara. Quando chega guru de internet, a gente percebe na hora. Porque o cara, ele não sente... Ele não... Como que o apóstolo Paulo disse, né? Ele não sentiu na pele as coisas. Então, ele... Quando ele fala, ele não tem autoridade. Ele fala de uma coisa que ele não viveu. A gente é o contrário. A gente fala do que a gente realmente
viveu e vive. A gente sabe o que é olhar a previsão do tempo numa quinta-feira para pensar em como que você vai organizar seu final de semana. Porque se chover, é uma coisa. Se não chover, é outra. Né? Então a gente sabe como que é isso. Então aumenta as vendas se chover? Como é que funciona? Aumenta as vendas, diminuem os motoboys. E aí você tem uma questão grave, porque você tem uma demanda mais alta combinado a uma capacidade de entrega menor. Né? Então você tem que gerenciar essas... Tem esses intempéries, né? Assim que fala. Sim. Então, assim, é um mercado bem assim... Não é fácil, não é pra qualquer um, não. Tem que ter muito jogo de cintura e para lidar, né? Todo mundo já teve um problema com o motoboy. Todo mundo. Né? É que meio que nem Uber, assim, né? Você tem uma questão ali de relação no trabalho. Então, assim, é uma coisa complexa que exige muita inteligência emocional, eu diria. O cara tem que ser testado na vida para fazer isso aí, porque senão ele não consegue conquistar as pessoas. E no fundo é isso, ter uma empresa é isso, que é o que a maior parte das pessoas não entende. Ter uma empresa é ter um sonho e convencer as outras pessoas de que aquele sonho faz sentido na vida delas. Sem isso, a inspiração é muito baixa, o comprometimento é muito baixo. Então você tem que... O primeiro cliente é o colaborador. Você tem que vender a sua ideia pro colaborador. Então essa história que eu tô contando para vocês, meus colaboradores escutam o tempo todo, assim como meu filho escuta, assim. Por quê? Porque eu quero transmitir para eles o porquê das coisas, para que eles tenham um comprometimento além do que receber um salário dia 20, dia 5, mas que eles entendam que aquilo ali é parte de um propósito, é parte de uma construção de anos, né? E que se o cliente chega ali, se ele é mal atendido, tem anos de trabalho ali que foram desperdiçados por causa de, às vezes, um problema que poderia ter sido resolvido com um pouco de atenção, um pouco de carinho, um pouco de empatia, né? Então, é mais ou menos isso. Quem nunca teve um pedido cancelado por atraso? Né? Quem nunca ficou com fome, foi dormir com fome, teve que cozinhar ovo e comer com miojo porque o delivery não chegou, né? Ou que estragou nossa experiência, igual na última pizza que esqueceram de incluir o refrigerante apesar de a gente ter pedido. Pronto, aí. Aí chega, você tá terminando de comer. Isso. Estragou a experiência, pô. É isso. É exatamente isso. Então, do outro lado, imagina só, o cara tá olhando uma tela. Não tem sua foto, não tem a descrição. Ó, o Simval tá com a família, ele tá comemorando uma ocasião importante. Isso aqui é a pizzaria favorita da filha dele. E ele adora Coca-Cola. Não tá escrito isso. Tá escrito Simval Júnior, você é mais um número dentro de um aplicativo para todo mundo lá, sem saber absolutamente nada. Então a gente tem que mostrar isso. Falar, do outro lado tem um ser humano, tem uma família, tem... A gente passa o dia ensinando isso. Mas como que eu faço para vender mais? Atende bem. Se preocupa com o cara, se interessa pela vida dele, né? Tenta servir ele da melhor maneira possível, que com certeza o seu negócio vai ser próspero. Porque servindo bem, você acumula clientes e atende cada vez mais. E aí entra um pouco de marketing, um pouco de brain, mas a alma é essa. Se o cara não tiver paixão por servir, o cara não tem que trabalhar em outra coisa. Restaurante não dá, né? Tem que fazer qualquer outra coisa da vida. Mano, vou te contar uma história de uma experiência dessa de ser hospitaleiro e cuidar bem dos outros. Eu fazia parte, até hoje para mim é importante ter grupo de homens, amigos, que a gente se junta para trocar ideia, pra gente viver a espiritualidade. Onde a gente se conheceu, inclusive. Isso, como a gente se conheceu. Então para mim é importante essa experiência, né? Então não tem, é importante falar isso, e aí se você vive essa experiência é a tua, não é a minha. A minha não tem a ver com esses caras que vão pra montanha, como é que é o nome? Legendário. Não é legendário. É muito antes disso, né, mano? É espiritualidade clássica, é outra... Sim. Então não tem nada a ver com isso. Ninguém tá ali se tudo bem, provando tudo bem, se você for lá, eu não vou.
né, a gente já descobriu um outro jeito de viver isso já de outras Começa que o formas. seu tipo de encontro não tem nenhum desafio físico, né? Não, porque eu não aguento. Né? Mas aí, uma das coisas que eu tava nesse grupo, e o Bob já faleceu, tá no céu, o Bob Moon. Ele era o líder desse Sim, já ouvi várias histórias sobre ele. amigão assim do coração. E aí a gente, eu fazia parte de uma aliança chamada, que existe até hoje, mas naquela fase da minha vida, passei uns 15 anos nessa aliança, chamava Global Disciples. E a gente se juntava a cada ano em algum dos países aqui da América Latina e tinha uns encontros aqui dos latinos. Agora tem a Global Disciples só do Brasil, mas antigamente era, né, O regional era a assim, América Latina. Todos, né, as Américas, depois aí foi dividido na América Central. Mas aí quando juntava todo mundo, então às vezes na Bolívia, no Paraguai, aqui no Brasil, na Colômbia. Então fui conhecendo aqui e a gente fazia um intercâmbio, às vezes dava um treinamento lá, palestra e tal. Cara, fui num dos treinamentos da Global Disciples, eu fui pro Equador. Fui pro Equador, a gente passou um treinamento numa cidade chamada Manta, que é na costa do Pacífico. E depois a gente foi para Guanurro, que é uma cidade nos Andes do Equador. Nos Andes equatorianos. Aí a gente foi para passar 10 dias lá nos Andes. Então, na altitude, passamos mal, e foi uma experiência interessante lá. Pacote completo. E aí toda aquela coisa, aquela cultura meio da quechua, montanha, meio né? tal, uma outra comida, um negócio assim, tudo meio... Aquela coisa, é a Índia, né? Sim. Pensando na nossa cultura de comida, que é o nosso jeito de comer, que é do Brasil, vai parecer arrogante, mas lá era mais descuidado, digamos. Sim. A comida no chão, assim, um negócio bem indiano, assim, muito indiano, no mercadão Sim. municipal. Vigilância sanitária pira. Isso, zero. Não, tinha... Os queijos tudo cabeludo. Nossa, bem diferente. Aí, a gente estava numa base missionária que a gente foi recebido lá para ficar. Tinha um cara que estava lá, fazia, sei lá, 2 anos que ele estava lá. Sentei no negócio lá, a gente foi comer e começou a conversar. E de onde você era? Ele falou, do Jabaquara. Jabaquara é o bairro que eu moro. A região que eu moro, né? O bairro Vila Mascote, mas a região que eu moro. Aí a gente começou a conversar, vai conversando, e ele fala assim... eu falei, mas fala para que empresas você trabalhou lá no Brasil? Eu trabalhei para várias empresas. Eu fazia um trabalho de motoboy. Nosso escritório atendia bastante escritório grande e tal. E quais empresas? Ele falou o nome das empresas que estava e falou PCE. PCE era a empresa da família do Bob. Que o Rob, que é um outro amigo, né, que é o filho do Bob, trabalhava, que a gente convivia e tal. E aí eu falei, eu pensei, PCE eu conheço. Quem que você conhecia da PCE? Eu perguntei sem dizer para ele que eu conhecia a PCE. Quem que você... legal. Quem que você conhecia da PCE? Ele falou, cara, tinha um velhão lá, mano. Diferente. Que tratava a gente como ele se fosse nosso pai, mano. Eu falei, mas o que ele fazia? Não, mano, ele chamava a gente para entrar e a gente podia tomar água e ir no banheiro lá. Mano... Isso é poderoso, né? Eu fiquei emocionado, mano, porque o Bob era isso aí. Eu me lembro das vezes que a gente tava lá no grupo, o Bob ia receber o lanche lá, ou a pizza, ou sei lá o que a gente pediu. Quer usar o banheiro, se Ele quer falava, beber perguntava pro cara. É. E na recepção do condomínio, ele perguntava, você tá precisando ir no banheiro, mano? A gente pode ir lá. Perguntava pro cara. Nunca, nenhuma vez o cara aceitou. Sensibilidade, né, do cara. E ele falava isso, né? Falava isso e ele sempre, eu me lembro de viajar com ele, de andar com ele por aí, ele sempre, no caixa, ele perguntava o nome da pessoa que estava atendendo ele. Como é seu nome e tal. E eu faço isso. Quando eu aprendi com ele, eu faço isso. Aí, uma coisa da pizzaria que entrega lá em casa. A pizzaria que atende a gente, entrega lá em casa, entrega lá no Expresso Ação, entrega na igreja. Do lugar que eu tô é aquela, porque eles fazem um negócio bem feito. E aí, eu pergunto o nome do... E aí, tudo bem? Como é seu nome? Me fala o nome. Aí um dia, cara, eu tô lá, acontece comigo. Aí falou, que legal. O cara falou, então é aqui. Os caras falam que nessa rua tem um cara da hora que sempre pergunta o nome da gente e troca ideia. É você. Eu falei,
Que legal, mano, sou eu. Muito Então legal, eu né, cara? repito o que eu ouvi, mas eu fui pra outro país. Olha, a gentileza, mano. É, isso aí. A hospitalidade, a gentileza, mano, é um negócio que ultrapassa, mano. Eu lembro na pandemia, cara, era assim. Eu me recordo muito. As pessoas ficaram meio paranoicas, assim, né? Uhum. E aí elas evitavam ao máximo qualquer tipo de contato com o entregador, né? Uhum. Então naquela época eu pensava muito nisso. Uhum. Cara, tem um ser humano ali fazendo essa entrega. Uhum. Você tá tão preocupado com você. Se você tivesse um pouco de Empatia, né? Que nota que a gente pode dar. você daria um outro jeito, né? Uhum. Então pelo menos trata o cara como alguém igual a você, né? Não dá pra não correr O risco mínimo pra de- sustentar a casa, né? Então a gente tinha casos assim, cara, de constrangimento mesmo. Que as pessoas faziam o motoboy passar álcool antes de pegar no saco, ou faziam sacolas assim, tipo, põe no saco que isso aqui tá contaminado. Como se aquela comida tivesse sido preparada por um extraterrestre, um robô. Então, assim, essas pequenas coisas, cara, pra alguns setores, assim, da sociedade, como entregadores, Uber, e outras pessoas que lidam com uma infinidade de pessoas que as tratam muito mal, cara, faz toda a diferença. E eu sempre fiz isso também, no sentido de me aproximar de maneira respeitosa, né? E aí eles percebem isso e acabam retribuindo a gente, fazendo boas entregas, cuidando bem dos nossos clientes, né? Isso tudo tem que nascer de dentro, né? Então, é parte do nosso dia a dia. Lidar, lógico, com todas as questões, as camadas que envolvem lidar com essas questões. Mas cara, o mundo seria muito melhor se as pessoas tivessem, assim, uma consciência um pouco mais afinada de que do outro lado existe um ser... Que aquilo ali não é um nome no computador, um código, que é uma pessoa, né? Na correria do dia a dia, isso acaba sumindo. E o que a gente mais faz na consultoria é isso. É lembrar que, cara, você tá servindo pessoas. As pessoas têm que gostar do que você faz. Senão vai ficar bem difícil pra você. Esse lance de perguntar o nome, muitas vezes você pergunta o nome, pode ser motoboy ou alguém que tá chegando no caixa, né? As pessoas, elas... algumas desmontam, assim, ficam meio que chocadas, assim, demora até pra te responder, porque a pessoa não tá esperando nenhum tipo de Ser vista. interação da sua parte, né? Ela é uma pessoa que não é vista, né? Faz parte da paisagem pra maioria, né? É bem isso mesmo. Meu pai, a gente brinca até hoje em casa, assim, quando a gente começa a falar das memórias, ele sempre dava um jeito de puxar assunto. E aí a gente brincava, falava que o pessoal do caixa demorava, porque ele ficava conversando e o pessoal dava uma enrolada porque tava legal conversar com ele, né? Ele tinha esse dom de ficar, assim, conversando com as pessoas, né? Então é bem interessante, né? Uma boa escola aí. Essa geração aí deixou bons ensinamentos, né? Matheus, em alguns momentos você falou sobre o desafio de lidar com colaboradores, lidar com motoboys, transformar a vida dos colaboradores, aqueles que estão ligados aos seus empreendimentos. Eu queria puxar uma linha aqui, que é inclusive um tema que você falou no Instagram esses dias sobre o desafio de contratar, né? O desafio de fazer boas contratações. Sim. Um dos desafios de empreendedores em qualquer ramo é construir equipe, né? Trazer pessoas. Principalmente quando você precisa de pessoas que trabalhem aos finais de semana. É um desafio bastante árduo. Queria que você comentasse um pouco sobre esse desafio, né? Sobre erros e aprendizados na hora de construir equipes. Cara, eu errei muito. Porque eu achava que as pessoas tinham que ser iguais a mim. Eu achava que elas deveriam... Todo empreendedor começa fazendo tudo. Né? Atendente, motoboy. Eu comprei uma bicicleta e fazia entrega de bicicleta. Então a gente faz de tudo. E quando a gente contrata uma pessoa, a gente imagina, ela vai fazer aquilo ali igual eu fiz.
Só que tem uma questão, né? Você é o dono da empresa. E a pessoa não. Então, assim, é o seu sonho, é o seu objetivo. Não necessariamente é o da pessoa. Com o tempo, eu fui entendendo algumas questões. E para mim, a mais importante delas é a análise comportamental. Quando você entende desse ser humano, em termos de personalidade, qual que é a afinidade, o que a pessoa gosta de fazer, se aquilo na história dela se apresentou em algum momento. E aí você entende que dentro da sua empresa você precisa de uma pessoa com aquelas características, a tendência de dar certo é imensamente maior. Então, por exemplo, nos meus negócios, a maioria das pessoas são pessoas um pouco mais maduras, que já têm filhos, né, que têm boletos a pagar, né? Então, o perfil que a gente geralmente gosta de trabalhar é um perfil um pouco mais velho. Se você for no McDonald's, você vai ser atendido por pessoas geralmente mais novas. Então, assim, a complexidade do trabalho, a responsabilidade do trabalho, tudo isso tem que estar compatível com o tipo de pessoa que está fazendo aquela função. O erro do empreendedor, o que é? É achar que qualquer um pode fazer. Eu faço tudo porque a pessoa não vai fazer. Ela não vai fazer porque ela não gosta. Ponto. Você não pode colocar no atendimento uma pessoa que é introspectiva, que detesta falar, que tem vergonha. Ou uma pessoa que tem problema de autoimagem, por exemplo, porque ela vai, em vez ou outra, vai chegar alguém ali com a pá virada e vai querer questionar ela. Se não for uma pessoa resoluta, com um grau de firmeza, não vai funcionar. Ou uma pessoa que lida com os entregadores, por exemplo. Não pode ser uma pessoa frouxa. Não pode ser uma pessoa, faz o que você quiser. Não, tem que ser firmão. Em uma semana acabou, irmão. Os caras dominou o restaurante. Tem que ser a pessoa que tem ali. Não, é do meu jeito, é do jeito que eu quero. Entendeu? E aí, por exemplo, quando eu contrato uma pessoa que faz do jeito dela, ela vai ter dificuldade em ouvir crítica. Ela vai ter dificuldade em receber algum tipo de advertência em público. Então eu tenho que me tornar efetivamente um gestor de pessoas, coisa que a maioria não é. Por isso que a maioria quebra muita cabeça nisso aí. E aí eu acho que vem também uma questão um pouco espiritual, que é a questão do discipulado. Então o que eu faço com as minhas lideranças é muito parecido com aquilo que eu vivia dentro da comunidade de fé, que é você trazer o cara para a mesa, repartir a refeição com o cara, repartir a maneira como você pensa a vida, repartir a maneira como você resolve seus problemas, e aí o cara começa a olhar para você com admiração. Aí, não é o evento, né, cara? É uma eu não sou mais o né, chefe. Tem uma convivência ali. Aí eu sou quase que uma figura paterna. E é aí que nasce uma boa relação de liderança. Quando a pessoa entende que eu estou promovendo a vida dela através do meu negócio. Aí a coisa cria sinergia. É todo mundo que vai dar certo? Não, porque a maioria das pessoas não se importa com isso. Mas se você achar uma pessoa que tem ambição, uma pessoa que tem capacidade e uma pessoa que tem o mínimo de organização pessoal, porque a maioria das pessoas não sucumbe por falta de ambição e nem por falta de capacidade. É porque a vida delas é tão difícil, né? A gente vive num país onde a vida das pessoas é tão complexa, a questão da maternidade precoce, a questão de às vezes o cara ter que dar conta da mãe, do pai, do tio e ser o único membro funcional da família. E isso acaba sabotando o processo de amadurecimento, de crescimento, de inteligência emocional, e aí a pessoa no meio do caminho se perde. Então, o que eu diria para a gestão de pessoas, que o fundamental é você, além de contratar correto, e quando você percebe que a pessoa tem desvios de caráter ou esse tipo de coisa, demitir rápido, que também é uma coisa importante, porque isso contamina o time. Eu digo que tem alguns perfis que não tem muito o que fazer. O preguiçoso, o fofoqueiro e o vitimista, dificilmente ele vai mudar. É muito difícil. São coisas que, cara, você pode insistir, que é muito difícil. São hábitos que ele traz da vida dele que se revelam de maneira quase que imediata no trabalho. Quando você encontra uma pessoa, investir nela. Qual que é o medo do empresário? Vou investir e vou perder. A pergunta que eu faço é, e se você não investir? Você fica com cara ruim. Então, quer dizer, o único caminho que você tem
é investir em pessoas. É gastar tempo, é sentar com os caras na mesa, é explicar a maneira como você pensa a vida, a maneira como você resolve seus problemas e tentar convencê-lo de que o sonho dele tem espaço no seu. Eu acho que é isso, assim, tipo... eu, ao longo desses anos, tenho bons parceiros. Eu considero como parceiros, eu não considero como funcionários. Então, eu sempre costumo repetir. Inclusive, eu falei hoje com uma gerente nossa. Falei, se você tiver em outro lugar uma condição de vida melhor do que essa, eu vou ser o primeiro a estar feliz com você. Eu não quero que você viva aqui. Eu não quero que você more aqui para sempre. A minha relação com você não é só de patrão. Eu quero, efetivamente, eu quero o seu bem. Se isso aqui for uma ponte para algo melhor, eu vou estar feliz. Não tem problema. E é aí que as pessoas realmente não têm. Porque quando contratam um funcionário, tem uma mentalidade, e a gente, na nossa cultura, muito, tem uma mentalidade servil, né? Servil. Uma mentalidade, amigo, paguei o salário, você tem que fazer. E acabou, porque eu tô pagando, né? Uma combinação, né? A gente, agora falando do meu lugar aqui no terceiro setor e trabalhando também montando equipe e todo o desafio que a gente tem. Eu sempre insisto num misto de fraternidade, no sentido do que ela significa, né? O companheirismo. O amor fraterno é essa parada que une a gente numa sensação de família, de lugar seguro. Mas de fraternidade com competência. Então eu não estou contratando só pela competência. Tem um negócio assim, mano, eu senti que esse cara aqui tem um senso de... Ele vai se juntar, ele encaixa aqui. Agora, tem um negócio aqui, se fosse só por competência, e todas as vezes que eu contratei só por competência não deu certo. É muito difícil. Só por fraternidade também. Então, esse negócio, todo negócio, toda associação e tal, começa junto os irmãos, primo, tá? Todo mundo ali junto. Na hora que você começa a ter que colocar indicador, tem que chegar na gestão real. Na hora. Tem hora pra ir embora também, mas tá na hora de você dormir. Você tá querendo morar aqui, pô. Eu sei que lá na tua casa tá uma zona e difícil de lidar lá com as coisas. Mas, aqui é o teu trabalho. E lá é a sua casa. Você tem que resolver lá também. É isso aí. Né? Então, tem um cara que quer fazer todas as horas extras da vida e a gente tem que dizer, não, cara, aqui não. É verdade. Aqui você precisa voltar para casa. Você tem filho, você tem família. Você tem responsabilidade. Então, essa parada aqui tem a ver com competência e fraternidade. Sim. No sentido... O mercado indica que a maior parte das contratações são feitas por competência. E a maior parte das demissões são feitas por comportamento. Aí, assim, essa é a regra do mercado, é essa. Você contrata pelo currículo, demite pelo comportamento. Então, e aí a gente tem um esforço, né? Hoje a gente trabalha... Exatamente esse discurso foi uma das conversas da manhã. Eu diria o seguinte, não contrate pelo currículo. O currículo é importante, mas treinar você consegue. Hoje em dia com a internet, amigo, é muito difícil se você não conseguir aprender alguma coisa. Ainda mais com a IA. Né? Você consegue resolver problemas que antes a gente demorava semanas para resolver em minutos. Agora, comportamento, aí é mais embaixo. Então, por exemplo, as minhas entrevistas focam muito mais em ouvir do que falar. Eu deixo a pessoa expor o que ela pensa, o que ela achou dos últimos lugares que ela trabalhou, por que ela saiu, o que ela achava do chefe. Eu pergunto. O que ela acha do chefe, geralmente é o que ela vai achar de mim se ela entrar na minha empresa daqui a 30, 60 dias. Né? Então, aí você começa a pegar o quê? Comportamento. Então, o vitimista é o cara que sempre põe a culpa no outro. A equipe era ruim, o chefe era ruim, tudo era ruim. Esse cara eu evito de contratar. Né? O cara também que tá sempre elaborando muito, assim... aconteceu isso, e ele acaba se perdendo um pouco na história, eu já percebo também que não é um cara muito de confiança. Agora o cara quando fala da família dele e o olho brilha, quando o cara fala das crianças, ou o cara, ainda que seja novo, mas fala da faculdade, e o olho brilha, aí demonstra inspiração, demonstra vontade, aí eu falo, cara, esse cara, quando ele estiver do meu lado, a gente vai ter sinergia.
Porque eu sou apaixonado pelo que eu faço e ele tem uma paixão aí que tá escondida, que tá ali, às vezes, mal trabalhada, mas que do meu lado ele vai acender. Então, o pessoal que trabalha comigo também acostuma. Fala assim, você é o pior chefe e o melhor chefe. O pior porque exige, cobra e é firme nas cobranças, sendo sempre educado, mas firme no sentido de você pode entregar mais. Você é capaz. Eu sei que você consegue. Ao mesmo tempo, bom no sentido de... Se eu tô nervoso, aconteceu alguma coisa, que 2 minutos, vamos tomar um café, e tá tudo certo, e vida que segue, acabou. Só que é só um trabalho, a nossa amizade excede a esse espaço, né? Na nossa experiência tem umas coisas que eu queria ouvir você falando da sua. Você falou que você começou com um sócio, que vocês se conheciam lá da igreja. Sim. Então, provavelmente, vocês contrataram o nego lá da igreja que deu certo e o nego deu um trabalho do caramba. E o cara, ele acha que vocês vão pro inferno. É a famosa contratação por afinidade. Então, a gente também lida com isso, né? O pessoal sabe que eu sou pastor, que a gente é da igreja e eles não esperam que a gente vai ter... Que a gente tem umas coisas que a gente quer ver acontecendo. Conta pra gente, né? Não é nesse campo aí, como é que lidou com coisas desse jeito? Parente e gente que é da tua mesma comunidade de fé, chega uma hora que você quer ajudar e daqui a pouco você descobre que... Eu aprendi a não contratar. É simples assim. É assim, ó. Tem uma máxima que diz assim, ó, nunca contrate um amigo, que ou você perde o funcionário ou você perde o amigo. Então, assim, E outra, pra mim, acho que é melhor ainda, que é a seguinte, jamais contrate quem você não pode demitir. Então, você contratou a sua sogra, a sua tia, você vai conseguir chegar pra ela e falar assim, tia, é o seguinte, você depende desse dinheiro aí pra comprar remédio, mas você não tá fazendo o seu papel. Então, a partir de agora, você tá por conta. Você consegue fazer isso? Então, nem contrata. Entendeu? Porque... quando você deixa uma pessoa... Eu vou ser um pouco duro aqui, mas quem é mais maduro vai entender. Quando você contrata uma pessoa incompetente, ela contamina. É muito mais fácil o incompetente retardar os competentes do que os competentes evoluir a incompetência dos outros. Então, quando você pega uma pessoa preguiçosa ou fofoqueira ou vitimista... É muito mais fácil ela contaminar um time que tem um espírito bom do que o contrário. Então, o que eu diria, jamais contrate quem você não pode demitir. É mais ou menos isso. Porque tem uma relação pessoal, tem uma relação de discipulado, de paternidade e tudo isso, mas no fim do dia, amigo, ele quer botar dinheiro na mesa para comprar o sustento dele, assim como nós queremos o nosso. A empresa que não dá lucro deixa de existir em um tempo bem curto de tempo, principalmente no país que a gente vive. Então, assim, não tá fácil, pelo contrário, cada vez mais difícil ter uma empresa lucrativa. Então, eu faria isso, cara, eu não contrataria. Pô, Matheus, mas o cara, ele é muito competente, pode ser que dê certo. Como que eu faria esse processo? Uma coisa com um começo e fim. Porque aí quando tem fim também fica mais... vou te contratar temporariamente. E aí você sente se o cara... Porque às vezes o cara é um cara muito gente boa, mano. Mas no trabalho ele deixa a desejar. A minha primeira funcionária foi uma amiga minha da igreja e eu me arrependo amargamente porque eu perdi a amiga. Entendeu? Então assim... Eu não faria isso, não. A primeira sociedade que eu tive foi complicada. Porque eu tinha uma idade, o meu sócio tinha outra. E aí a Bíblia vai falar sobre julgo desigual. As pessoas talvez não interpretam da maneira correta. Julgo é peso. Desigual é um carregando mais que o outro. Então, a relação se estabeleceu num julgo desigual. Eu abri a mão de dinheiro e de vida e de tempo para que a outra parte, por conta de N fatores, não tivesse que abrir tanto.
os anos foram passando e você acha que uma relação que se estabeleceu no desequilíbrio se equilibra de maneira simples? Óbvio que não. Quando eu quis equilibrar a balança, eu perdi o amigo. E aí foi todo um processo até que a sociedade se desfizesse. Mas se eu pudesse voltar no tempo, eu teria escolhido melhor. Né? Eu teria pensado um pouco mais na fase da vida, ter pensado um pouco mais na maneira como resolvem os problemas, ter pensado um pouco mais na maneira de enxergar o futuro. Feito um contrato. O contrato foi feito, o que me ajudou foi o que me salvou no final das contas. Mas um contrato que tivesse uma cláusula de saída. Sim. Né? Essas coisas que a gente vai aprendendo a fazer. É isso. Tipo assim, o casamento, que é a coisa mais sagrada, tem um contrato com cláusulas de se der ruim, vai acontecer isso. Quanto mais o trabalho. Mano. Tem que ter ali um acordo, né? Rapaziada, é o seguinte, vamos tentar. Se em algum momento não der certo, você vai receber isso aqui, eu vou seguir minha vida aqui. Porque E outra, as pessoas mudam. Tem esse fator também. Hoje é muito legal, amanhã não é tanto. E a gente tem uma sociedade mutante, né? Também. Então tem mudanças que a gente precisa implementar. E se a gente tiver alguém que é muito conservador, como sócio, decidindo com você... Não dá, cara. Imagina isso, a pessoa não tiver com essa mente. Desde aí, eu sofri muito, vou até compartilhar aqui, porque a gente já tá aqui também abrindo o jogo. Eu sofri muito naquela época da eleição, que teve uma radicalização muito grande. Sim. E ali eu sofri muito, cara, porque eu tenho minhas posições políticas, mas eu não sou radical no sentido de... Tem que ser do mesmo jeito? E outra, cara, eu sou bem pé no chão. A gente convive, né? Se o outro lado ganhar, eu vou acordar cedo e vou trabalhar do mesmo jeito. Entendeu? Eu até evito, às vezes, de ouvir muito jornal pra não ficar desanimado. Entendeu? Então, faltou essa maturidade. Naquela época, as pessoas, levaram o negócio a ferro e fogo. Foi extremo, né, cara? E aí eu tive muito problema mesmo, assim. De novo, julgo desigual. Cara, se você tiver uma pessoa assim na equipe, todo mundo fica assim, né, cara? Cara, isso gera um clima de tensão, porque a pessoa acha que ela tá salvando o país. Eu, com a minha opinião, eu preciso convencer a todos, né, de que eu tô salvando o Brasil. E, cara, os caras só querem pagar as contas, mano. O cara vota do outro lado, mas o cara também não parou pra pensar direito. O cara só vota porque o pai falou, porque, sei lá, a família dele vota naquilo lá e o cara nem parou pra pensar direito, entendeu? Então, assim... o livro do Jonathan Haidt, que fala sobre a mente moralista, ele fala que a gente tem uma história de origem. E o que vai levar a gente a votar tem a ver com essa história de origem. Sim. Não tem a ver com um convencimento aqui. Sim. Então, a tua história de origem te traz num lugar de que o cara pode nem falar, mano. E ele coloca uma construção, né, que é como se fosse a língua, os lugares do sabor. Sim. Da língua. É a experiência moral de cada um. Como Sim. que você... Então, tem gente que gosta demais na experiência, né? Eu gosto mais de comida salgada, azeda, doce. Agridoce. É a lógica que vai aplicar da tua experiência pregressa, que vai levar você num lugar de escolhas. E o cara que é o líder de uma organização, o cara não pode colocar outras agendas à frente da agenda da organização, porque ela já é uma agenda muito complexa. Você tem que unir todo mundo em torno de um objetivo, de uma maneira de existir, de uma cultura, de um jeito de ser. Né? Enfim, então assim... Não é uma sucursal de um partido, né? Pelo amor de Deus. E acontece, cara. Eu vi muito isso, tá? E eu vejo muito isso dentro das empresas. No negócio, né, cara? De fazer consultoria. Então, é isso aí. Então, assim, o que eu diria... Tomar cuidado com o jogo desigual em todas as relações. Né? E não pensar jogo desigual como ter uma fé diferente. Não é disso que se trata. É sobre você criar relações em que você carrega fardo que o outro não carrega, né? Eu aprendi com o Ronaldão. Isso. Nosso mentor, né? Mentor. Quando eu faço algo por alguém, a minha pergunta é: essa pessoa faria por mim? Se a resposta é não, eu tenho 2 caminhos. Aliás, 3. Ou eu não faço. Ou eu faço e cobro, porque o pagamento vai ser feito. Ou eu faço sem esperar nada em troca.
Porque se eu faço com a expectativa de ter qualquer tipo de retorno, sendo que aquela pessoa não teve nem a oportunidade de combinar comigo o que ela vai me dar de retorno, eu estou estabelecendo um jogo desigual. Eu estou estabelecendo uma relação em que eu sirvo muito e sou muito pouco servido, né? Então, tem que tomar muito cuidado com isso, cara. Com o colaborador que não reconhece a sua humanidade. Recentemente, roubaram meu carro, levaram a minha garrafa da Stanley. Aí, esses dias eu tô chegando no escritório, a minha gerente comprou uma garrafa que não é barato. Melhor do que a que eu tinha e me deu de presente. Isso é uma prova o quê? Que ela reconheceu que eu sou um ser humano, que eu tenho gostos, que eu perdi algo que eu gostava, e ela foi lá e comprou uma muito parecida com aquela que eu tinha. Se deu o trabalho de perguntar pra minha esposa qual tipo, qual modelo ela deveria comprar. Então, eu não tô nem aí pra garrafa. Eu compraria outra, em outra ocasião. Mas vale pra mim o quê? A maneira que ela enxergou a situação e falou assim, cara, o cara é um ser humano. E como que ela podia te acolher, né, cara? E aí tem toda uma história, porque uma vez roubaram o celular dela e eu disse pra ela, olha, uma vez roubaram o meu celular, meu pai me deu um celular. E aí eu falei assim, poxa pai, como que eu vou pagar? Isso na pior fase da empresa, no começo. Roubaram mesmo, assim, apontaram uma arma, falaram, dá o seu celular, dá seu notebook, que eram as minhas ferramentas de trabalho lá no começo. E meu pai falou assim, não, você não vai pagar nada. Só que é o seguinte, um dia que aconteceu com alguém, você vai e faz o mesmo. E aí, quando ela me ligou, falou assim, roubaram meu celular aqui na loja. Eu falei, fica tranquila, qual que era o modelo que você quer de celular? Mas por quê? Eu falei, escolhe o modelo. Aí eu comprei, dei o celular pra ela e falei assim, não agradeça a mim, você agradece meu pai. Porque foi ele que começou. Fiquei devendo pra ele, né? Então agora você fica devendo pra uma outra pessoa. E aí quando roubaram o meu carro, ela lembrou disso e me deu a garrafa. Então assim, é uma corrente do bem, né? Você gera um movimento de ir em favor do outro. Aí a relação consegue criar confiança, consegue criar... né? A gente passa por problemas juntos, a gente discute a nossa relação, a gente trata das questões do dia a dia, com verdade, com energia, e tá tudo bem, porque o negócio é feito disso. Então, criando uma cultura de empresarial, de diálogo, uma cultura de negócio. De abertura, de verdade, sabe? Então, particularmente com o Gustavo, que é meu sócio, também, a gente tem essa coisa de discutir as coisas de maneira aberta, de tentar convencer um ao outro. Às vezes quem tá perto fica pensando assim, nossa, os caras estão brigando. Mas não é questão de brigar. É questão de, poxa, eu acredito numa coisa, eu quero... defendo nisso. Então, isso é fundamental, cara. Eu chamaria isso de sinergia. Né? Você ter no trabalho um lugar que ele respira produtividade, no sentido de tem pessoas ali que estão dispostas a levar a coisa a sério mesmo. Ninguém tá ali para aproveitar do outro, para usurpar o outro, mas estão ali para criar algo. E aí dentro de uma ONG eu imagino que seja ainda mais evidente. Você está lidando com pessoas. Eu lido com comida, né? Com refeições. Lidar com a vida das pessoas deve ser algo ainda mais crítico, que exige ainda mais atenção e cuidado, porque uma coisa é errar um almoço, outra coisa é você errar um atendimento, né? Sim, entende? Tem algumas coisas pra gente se preocupar que estão muito nesse campo, né? Muito legal. Matheus, caminhando pro final, a gente tem 3 perguntas que a gente faz para todos os nossos convidados. Eu sou responsável por uma delas. Essa pergunta ela foi formulada pensando num dos temas centrais aqui do podcast, que é o impacto social, né? Quando a gente está pensando principalmente no terceiro setor, no empreendedorismo social, a gente está falando de empreendedores que estão buscando construir projetos e iniciativas para impactar o maior número de pessoas possível. Né? Eu quero vencer, mas eu quero que muita gente me acompanhe nesse processo. Eu quero mudar a vida, transformar a vida das pessoas. E o que eu construo não é só para mim, né? Para que uma série de pessoas caminhem junto comigo. Então a pergunta é, se você vence, quem vence junto com você? Muita gente, viu? Muita. Eu até me emociono, porque assim,
é uma pergunta que eu me faço constantemente. Cara, se eu venço, vence minha família, vence meus sócios, vencem meus colaboradores que vão ter cada vez mais oportunidades, vencem meus clientes, né? Que eles vencendo, acho que todas as vitórias vêm em decorrência das vitórias deles. E, cara, eu acho que vence o reino de Deus. Eu acho que esse pra mim é o principal, né? A gente... um reino de justiça, paz e alegria. Então, eu acho que é isso, cara. Quando eu saio de casa de manhã, eu tento pensar que tipo de diferença eu vou fazer no mundo hoje. Eu não penso quanto custa o projeto, eu não penso quanto fatura o meu cliente, eu não penso quanto que meu funcionário ganha, eu penso como que eu posso transformar esse lugar maluco que a gente vive em algo um pouco melhor. Eu sei que eu não vou... Eu já percebi que é difícil. Na minha idade a gente já sabe de algumas coisas, uma delas é esse. Mas eu sei que, pelo menos, tendo um desejo por fazer, já vale muito, cara. Isso já inspira outras pessoas, mobiliza outras pessoas. E se eu cumprir essa missão, pra mim valeu a pena. Bom, minha pergunta aqui no final é sempre uma questão mais pessoal da nossa história, né? Então, se um encontro de você com você mesmo, você com 10 anos, pudesse acontecer, né? Fora, né? Nos termos do que seria um encontro hoje, mas é dentro de você que acontece. Você encontrando com você criança. Final da infância, assim, 10 anos, um momento mais consciente, digamos, do final da infância para a pré-adolescência. Se você se encontrasse com você, essa conversa acontecesse o suficiente para você de 10 anos saber um pouco do que você está vivendo, né? E ele não precisa falar muito porque você conhece ele. Então, essa ideia aí, como é que seria? Mas, pensando nisso, se você encontrando com você de 10 anos, o que você diria para ele? Boa pergunta. Mas eu diria o seguinte... Eu diria... Eu diria, você é mais abençoado do que você imagina. E ele diria alguma coisa pra você? Depois de eu ouvir. Ouvi a história de Santo Bolinho. A história de Santo Bolinho hoje, né? O que ele diria de ouvir tua jornada, coisas que você fez, que nem você está contando pra gente aqui, né? Se ele pudesse, nesse tempo aqui, ter ouvido o que você conseguiu contar. Ó, a gente coloca esse guardanapo aí porque a gente sabe que é pra essa parada... 95% dos convidados, eles choram no final. O que eu acho que ele me perguntaria? Engraçado que ontem eu postei uma foto de eu num computadorzinho, criancinha. Eu nem sabia que ia rolar essa pergunta. Então pra mim tá fácil de imaginar, a imagem tá na minha mente. Eu acho que ele perguntaria: mas de onde você tirou essa ideia? O que te levou? Por que um restaurante? Eu acho que ele faria essa pergunta. Mas por quê? Por que um restaurante? Não era melhor você virar jogador de futebol? Não era mais legal? Eu acho que ele faria essa pergunta pra mim. Seria isso. Não deu certo ser jogador, né? Não deu certo ser jogador? O que aconteceu? Você não ia jogar no Corinthians? É isso. Meu eu de 10 anos eu falo, a gente vai patrocinar o Corinthians. Pronto. Aí, é melhor. A gente vai estampar Santo Bolinho na camisa do Corinthians. Mas é isso, cara.
Eu era uma criança bem... muito abençoada, cara. Minha infância foi... Pra mim é difícil porque hoje eu tenho filhos, né? Então... Nessa idade aí, no final da infância chegando, na segunda infância já chegou. Eu lembro deles, né? Mas... meu pai tinha uma coisa que ele falava pra mim... que ficou na minha mente, né? Eu convivo muito com pessoas e a maior parte das pessoas, elas têm no seu... Não sei se é subconsciente, eu não sei, nunca estudei psicologia, mas assim, elas têm quase que uma programação natural de que elas não conseguem. Meus colaboradores geralmente chegam com essa programação natural de que não vai dar certo. E pra mim, a vida tem uma outra perspectiva, porque eu me lembro do meu pai falando assim... nós colocamos o seu nome Mateus porque você é um presente de Deus pra nós e pra todos aqueles que cruzarem seu caminho. Então eu sempre parti da minha vida pensando assim, eu sou um presente, né? Eu sou... não sou um desastre. Eu não sou um acidente, eu não sou nada disso, eu sou um presente. Deus me trouxe até aqui. Então, assim, eu acho que isso é uma vantagem colossal. Assim, você sai de um lugar de apoio, de carinho, de afeto, que você pode fazer o que você quer. Eu podia tentar virar astronauta, que eu ia encontrar um caminho de, sei lá, Então, assim, eu tenho essa coisa e eu acho que isso, cara, eu nunca tive tanta consciência disso quanto hoje. Então, isso pra mim pega muito. A vantagem de ter um pai funcional, né, cara? A gente quebra... Cara, é muito. É um negócio absurdo. Pedro tem uma frase que ele ouviu aí de alguém, não sei. A vantagem mais desleal que alguém pode ter na vida é ter um pai presente. É isso. Bom, gente, agora eu preciso contar uma coisa, né, sobre o Mateus. Eu faço parte de uma fraternidade. Nós fazemos, né? Parte de uma fraternidade. Eu tô meio afastado, e o que acontece de vez em quando? Tem uma fase da vida que me deixa fora. E é porque a Adriana tá fazendo medicina, assim que ela termina, né? Eu também sou um pai funcional, então... Sim. A Adriana precisa estar mais fora, então eu tô mais dentro da família, né? Presente. Mas é uma fraternidade de 30 anos, né? Ela vai durar mais 5. Ela vai, né? Então a Adriana tá terminando aqui um ano, a Adriana termina e a gente volta lá pra viver a experiência de fraternidade. Que a gente se encontra uma vez por mês, ou eu me encontrava, mas o pessoal continua se encontrando e a gente se vê ainda, né? Encontra um ou outro aqui e tal. Mas eu não conhecia o Mateus, eu conhecia o Mateus de ouvir falar. Porque o Luciano, que é o pai do Mateus, é da nossa fraternidade. E a gente estava... Então a gente não... O Luciano sempre chegou na quinta-feira. Eu também era do grupo que chegava na quinta-feira. Na quarta-feira, quer dizer, a gente chega na quarta, dormia à noite e no outro dia nós tínhamos a nossa experiência ali de espiritualidade. E a gente sempre se encontrava, então, chegando e conversa de família, papo profundo, né? Tomava um vinho, o pai dele abstêmio, né? E ele ficava na conversa até Nazareno. o final, Nazareno, né? Respeitou os cânones o tempo todo. A gente tentou ele tantas vezes, falar, um golinho de vinho. Eu tomo um golinho, tomo outras coisas. Ele não, de jeito nenhum, não quero, eu não gosto. Daí a gente falava, não, você gosta, mano, você não experimentou. E aí, mas imagina isso numa relação bem-humorada de amizade de homens adultos. E tem outros, né? No nosso grupo somos mais de 20. E num dos encontros que eu não fui, o Luciano, ele estava responsável por fazer a partilha, né? O Ronaldo, que é o nosso aba, né? Que é o nosso... Na espiritualidade a gente tem alguém que é nosso mentor e o Ronaldo tem esse lugar. O Ronaldo também não estava lá. E aí, quando o Ronaldo não está, alguém de nós faz a partilha. E quem estava direcionando a partilha naquele dia era o Luciano. E naquele dia, depois do almoço, o Luciano faleceu. Lá, logo depois do encontro. Então, é uma história que marca demais a gente. A gente tem alguns amigos que já partiram, né, na nossa fraternidade. E a gente tem... E é uma caminhada de muitos anos. Então, a gente
a gente sabe, né? Olhando ali para o grupo, Sim. tem gente, né? Quando a gente, sendo bem honesto, né? Eu quero continuar, né, na caminhada com esse grupo. Provavelmente eu vou ser um desses que... Gente nova igual o Matheus está chegando. E não sei se os meus filhos também vão igual o Matheus chegou, né? Do que depender de mim. Os meus filhos irão, né? Meus filhos serão incluídos na fraternidade. Tem a ver com a escolha deles e com o grupo receber também. Mas... Olha que coisa, né? O Matheus chegou depois que o pai dele saiu. E o pai dele saiu para um encontro que a gente vai ter ainda juntos numa mesa. Igual a gente fez tantas vezes, né? E lá ele vai tomar vinho. Não vai Querendo ou não. Querendo ou não, né? A gente vai... Jesus está esperando ele para falar, eu fiquei esperando, né? Tomei aquela última, vou tomar só agora, Luciano, você não vai fazer satisfeito. E aí foi assim que a gente conheceu, né? Então conheceu num momento de tanta dor, né? De tanta tristeza para você. Eu passei uns anos bem amargo, assim, né? Foi um momento muito difícil. Eu tive que me reencontrar como pessoa, como meio social, enfim, como tudo. Mas sobrevivi e eu sempre conto isso tanto pra Julinha, apesar de novinha, quanto pro Murilo. Eu sempre falo assim, olha, o que o papai vai deixar de mais precioso pra vocês são os amigos, né? Porque quando eu precisei, foram os amigos do meu pai que me salvaram. A gente, no encontro seguinte, o Matheus veio no lugar do Luciano. E eu lembro muito daquela passagem dos amigos, né? Que abrem um buraco no teto para que o doente fosse curado, né? Então eu sempre olho para a fraternidade com esse olhar. Dos caras que abriram o teto para que eu voltasse a viver. Então, certamente foi a melhor e maior herança que meu pai me deixou. E hoje eu tenho consciência do que é uma amizade e do quão difícil é algo desse tipo. É demais. Né? Hoje eu tava lá cedo, então assim... Você mandou a foto hoje pra gente. E aí eu levei um colega meu do escritório, ele também perdeu um tio que era um pai pra ele. E ele visivelmente não tava legal já há algum tempo. E eu fiquei insistindo com ele, falei, cara, vamos lá, mas como assim, mosteiro, não sou católico, né? Aquela coisa toda. Eu explicando pra ele, foi uma vez... Eu também não sou. Foi uma vez, foi outra. Na vez passada que ele foi, ele conseguiu realmente fazer uma oração, expor. E aí o pessoal, Fernando, Ronaldo, Brega, os mais ali, os mais experientes, acolheram. E aí hoje ele falou assim que, cara, poucas coisas fizeram tanta diferença na vida dele quanto tá num grupo como esse. Então, assim, eu já vejo, assim, cara, essa amizade, sabe, se multiplicando e eu me tornando aos poucos esse bom amigo, né? Eu que pude contar com eles, agora, aos poucos, vou me tornando um desses, né? Esses que estão prontos a ouvir, prontos a acolher, que são raros, mas que... Graças a Deus eu encontrei vários. A gente tem um apelido, né? A gente chama lá a orfandade. A orfandade é uma outra, porque todo mundo lidou com a perda do pai. E é interessante, cara, porque eu perdi meu pai já faz mais de 15 anos. E foi lá, né? E eu fiquei amargão, cara. Eu também tive essa experiência. Eu fiquei... Um misto de revolta com, sei lá. E foram meus amigos lá, com muita sinceridade, que me ajudaram a enfrentar isso e a lidar com isso melhor. Mas ao mesmo tempo, mano, eu tenho uma alegria de dizer que os caras me entenderam e falaram, e como todos nós lá, cada um de algum jeito lidou com o luto, mas eu tenho uma alegria de dizer, mano, que a minha alma se recusa a ser consolada pela partida do meu pai. Eu não quero ficar consolado.
Ronaldão tem uma frase que eu acho que expressa bem isso aí. Falou que a saudade é um privilégio de quem ama. Mano. Então, assim, eu quero agora, nesse momento aqui, eu estou sentindo falta do meu pai porque eu queria que ele ouvisse essa conversa aqui. Sim. Então, minha alma não está consolada no sentido de que ele não faz falta. Eu falei, ele faz falta e eu queria mandar esse podcast para ele ouvir. O meu se alegraria, talvez ele estivesse aqui. Pois é, então é isso, né? Então esse é o... E um dia, quem sabe, a gente vai falar sobre o luto, né? Aqui, como um tema. E, enfim. Toda Páscoa eu choro muito. Aí a pessoa fala assim, Passou agora, né? Que bonito, né? Jesus. Eu falo assim, amigo, você não tá entendendo. Jesus, maravilha, mas eu não conheço Jesus assim, igual eu conheci meu pai. Uhum. Eu tô celebrando o fato de eu ter esperança de um dia poder sentar à mesa e ter mais uma refeição com ele, né? Então, cara, esperança. Esperança que não se vê, não é esperança. É isso aí. Né? Então, é isso. Toda Páscoa eu fico assim emocionado, cara, assim, com a possibilidade que é a ressurreição, sabe? Trouxe pra gente. Cara, é demais. Isso é. Então eu tava na igreja, acho que foi domingo, né? É domingo. E aí eu me acabando, desculpa, eu choro por qualquer coisa. Hoje eu vi o filho do meu sócio na tela, eu quase comecei a chorar. Então assim, pra mim chorar não é zero dificuldade, eu choro muito. Hoje, especialmente, eu tô desidratando, porque eu chorei de manhã, à tarde, à noite. Mas que eu também acho que é um privilégio sentir, né? Eu acho que é o que me faz estar vivo, né? A lágrima é a expressão esse calor, né? Essa paixão que eu carrego no peito. Então, domingo eu fiquei muito emocionado com essa possibilidade de um dia estar nessa mesa, né? Onde eu, meu pai e todas as pessoas estaremos ali juntos. É demais isso. Né? Celebrando a salvação, celebrando a eternidade, né? Então eu tenho essa esperança e pra mim faz cada vez mais sentido, né? E quem chega lá primeiro espera o outro, né? É isso que a gente sempre repete. Né? Lá tem um lugar na mesa para nós e nesse momento, se você for para lá agora, antes da gente, você procura um cara chamado Luciano e um cara chamado Simval, eles vão explicar como é que funciona, onde que tá os negócios, lá, vai para lá, vai para cá. E nessa parada agora tem as entradinhas, eles estão lá só esperando a hora que todo mundo chega para Jesus puxar o brinde e a gente vai estar lá junto. É isso aí, eu acredito muito nisso. Pessoal, vocês gostaram dessa conversa? Manda para alguém que você acredita que vai gostar também. Se inscreve aqui, ativa as notificações, isso faz toda a diferença pro crescimento do podcast Falando e Fazendo. Então, é isso. Toda segunda-feira, às 8 horas, a gente tem um episódio novo. E até a próxima. Até a próxima. Valeu, pessoal. Obrigado.